bem-vindos ao Chat Trovão com mais um anime das estreias de janeiro. Não, janeiro já foi, né? Agora é abril. Abril de 2025, com um que eu estava esperando pra caramba, que é o Mobile Suit Gundam Gyuks, o Pato, Quack, eu não sei, ninguém sabe pronunciar esse negócio. E aqui, rapaz, vai ser difícil até dar a sinopse, porque isso daqui é uma putaria desencabida, onde juntou um bando de maluco que faz robô gigante, que faz Furikuri, que faz Diaba 4 de anime bom, pra fazer esse daqui. E a história, basicamente, é uma releitura do chat, pelo amor de Deus. Qual que é do anime do Gundam, que a partir daquele momento foi que fizeram a releitura? Eu não lembro. Acabaram de falar, eu esqueci. Eu esqueci qual foi o momento da história que fizeram a releitura do Universal Century. Zeta Gundam. Depois do Zeta Gundam, eles fizeram uma releitura onde, nessa realidade, Zeon ganhou da Aliança e mudou tudo. Mudou tudo. O Char tá vivo, ou quem sabe o Char tá vivo, tem o Gundam vermelho aqui. Tem todo um contexto histórico pra quem é nerd de Gundam, mas isso necessariamente não importa tanto, pelo menos no início, porque não foi tanto explicado também. Mas a gente tem aqui a Mate, que ela tá tentando viver a sua vida normal até ser trombada por um aviãozinho, né, da Shuji Daitou, que ela está fazendo um aviãozinho de um aparelho esquisito aí, né, de Gundam, né, onde ela tá fazendo contrabando. Ela fala, porra, é legal, né, agora tem esse bagulho aqui, só que nesse processo quebraram meu celular. Aí não, André, é a Nian. Nian? É outro personagem. Eu errei aqui, errei. Eu vi de relance e perdi aqui. A Nian, que ela tá fazendo um aviãozinho, entregando esses HD esquisito aqui pra ativação de Gundam, ou de uma tecnologia esquisita. E ela se reencontra de novo e fala, beleza, é o seguinte, você tem que me pagar desse bagulho aí que você quebrou meu celular, né? Você quebrou meu celular. Então eu vou te ajudar a fazer o aviãozinho aqui e aí você me paga o meu celular, né? Porque parece que a Nian também era nova nesse bagulho. Elas chegam numa base de uma galera esquisita que tá fazendo pesquisa com essa tecnologia de Gundam e coisa do tipo. Até chegar os PM e começar a dar tiro em todo mundo. Aí a gente vê um dos caras que tava desde o começo do primeiro episódio perseguindo esse Gundam vermelho que aparece do nada. A Mate, ela rouba o Gundam dele, ou o Mobile Suit dele, instala o bagulho que ela tinha trazido aqui, né, pra fazer o aviãozinho, e começa a trocar tiro com os PM, e o episódio acaba nesse sentido, e muita coisa aconteceu nesse episódio, cara. Porque, assim, Gundam é um amontoado de informações expositivas sobre o mundo, e já que a gente caiu de cabeça no Universal Century, tem assim, 1 milhão de coisas que aconteceu pro passado. Então, a todo momento vai ter personagem fazendo referências ou explicações, ou trazendo informações que você não sabe de sigla, nome próprio, lugares, de quem que tá do lado de quem. Você vai estar meio perdidinho no pagode, e ao longo do tempo isso vai fazer sentido. E é um começo meio complicado nesse sentido, de ter muita coisa acontecendo, e ainda mais quando você pega a energia do... Deixa eu pegar esse Steph aqui, o nome de todo mundo, porque eu não vou lembrar aqui, Cadê? Quem que fez o Furikuri? É o... Aqui é o Tsurumaki, o Kazuya Tsurumaki, que ele é doido de pedra pra fazer direção dinâmica, pra fazer vai e volta e corte rápido e animação frenética e 3 contextos rodando ao mesmo tempo, e você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E quando você vai ficando perdido no meio dessas transições e em meio desse caos todo acontecendo, você fala, cara, não entendi nada, mas eu senti que isso foi maravilhoso. E então ele foi bem assertivo em trazer esse sentimento no primeiro episódio. Inclusive, isso justifica porque o Hideaki não tá aqui, porque o Tsurumaki também foi o diretor mesmo dos rebuilds de Evangelho. E assim, eu ainda não vi os rebuilds, mas se eu puder esperar principalmente os momentos onde ele aproveitava muito de cenário e cor que ele conseguia fazer aqui,
pô, eu já sei que esse cara é muito bom. Porque, E aproveita. principalmente, o que ele faz aqui nesses cenários pra aproveitar essa cor escura, ou pra dar contraste com o vermelho, ou quando ele aproveita da luz, tanto nas lutas quanto no cenário de neon, cara, ele manda bem demais. E mantém a freneticidade. Junto com ele, né, tem o Ano no roteiro, que é outro doido, e o Enokido, que pra quem não conhece é o cara que só, assim, escreveu o Tena. É outro psicopata também. E é maravilhoso como dá pra ver todo esse exagero, essa dinamicidade e ainda tentar manter todo a grande lore de Gana, que é sempre gigante. Uhum. Pois é. E aí, Ti, como foi a sua primeira experiência com o Universal Century? Cara, vamos lá. Gundam é uma experiência meio curiosa pra mim, porque particularmente a minha experiência com Universal Century foi um filme recap da primeira temporada, o primeiro, né? Hum. E tudo que eu tenho de base é do conceito, tipo, inicial do universo e de como o protagonista ele sai daquele lugar e vai rolar as coisas, assim. Eu não tenho um contexto muito grande sobre as nuances políticas da série em si. Então, o que mais me agarra nesse Gundam é justamente o que eles fizeram pra agarrar a galera que foi puxada com o Gundam que fez sucesso atualmente, que foi o The Witch for Mercury, né? Que foi um Gundam mais focado pra galera mais nova, que trouxe uma protagonista, primeira protagonista feminina e N coisas. Então, o meu vínculo que eu tenho aqui é muito mais com os personagens e como eles foram apresentados. E a forma de como eles foram apresentados aqui, cara, me conquistou pra caraca. Principalmente a forma de como eles interagem e eles meio que reagem às coisas, né? Tipo, a nossa protagonista, a... Qual é o nome dela mesmo? Deixa eu Deixa eu ver. pegar aqui. Amate. Amate. Amatê. A Amate e a Nyan, elas tiveram uma química bem interessante, assim, no contexto de você mostrar que a Amate tava ali não à toa, ela tava de olho no que tava acontecendo no entorno. E quando ela se envolve com essa Nyan, que, tipo, tem todo esse envolvimento relacionado com os Mobile Suits, já introduz uma forma da gente se ligar a esse ambiente que a gente não conhece, assim como a protagonista não conhece também. Então eu acho que, querendo ou não, para uma pessoa que não viu Gundam, eu acho que compensa também a experiência, apesar de você, como a gente estava vendo aqui em reactions na Twitch, colhem nas nossas lives na Twitch no chat Provão, a gente acabou falando, pô, seria importante um dicionário aqui para a gente entender minimamente algumas frases que estão sendo ditas aqui. Mas é uma experiência que, querendo ou não, quando você se joga num Gundam, você acaba se surpreendendo por entender no meio das entrelinhas do que aconteceu no desenvolvimento por um tempo daquele universo. Obviamente, como é que é o universo central da série, é um pouco difícil você se situar totalmente de início. Então esse primeiro episódio pode te soar de uma maneira um tanto quanto esquisita. Parece que estão falando coisas que você não vai entender. Só que a dinâmica dos personagens te dá muito dessa expansão do universo, né? De como o universo chegou a esse nível. Eu pude entender muito pela forma de como os personagens interagiram e eu gostei pra caramba, cara. Principalmente da galera que tava meio que guardando o Gundam ali e avistou o Mobile Suit. A forma de como eles interagiram com os protagonistas foi bem interessante. E, cara, eu tô hypado aí pros próximos episódios. Eu acho que um primeiro episódio feito desse jeito para você entender bulhufas é um primeiro episódio para depois ser esmiuçado, nem que seja para você entender minimamente o contexto de onde aquelas personagens saíram para onde elas vão, que meio que já foi apresentado aqui nesse primeiro episódio. Então, cara, pra você que não viu o resto dos Gundams, eu acho que vale a pena tu dar uma chance pros outros episódios e ver até onde a jornada dessas meninas e do nosso Shuji, né, que é um querido também que tava tentando controlar o Mobile Suit, vai levar nessa história. E eu tô bem curioso pra ver, cara. A direção de arte tá linda, a forma de como estão representando os lugares está maravilhoso. Tipo, eles conseguiram trazer uma vida absurda para essa série. Então, em relação à produção, isso aqui tá brilhando. Em relação à dublagem também, que a gente viu dublado, tá brilhando. Então, acho que vale a pena
você que nunca viu Gundam, dá uma chance, mas, obviamente, aqui eu já acho que não é tão igual o The Witch for Mercury, que dava pra você se jogar. Tem pessoas, inclusive, que acham que não é um Gundam, por justamente ele ter todo esse envolvimento, tipo, o original dele, né? Ele aproveita algumas ideias da série pra criar algo original. Aqui já parece algo diferente. Aqui realmente parece ser uma construção, uma combinação, uma ramificação de algo que a gente já viu. Então, é interessante você já ir com essa pulga atrás da orelha, mas é até interessante pra, tipo, você sair desse Gundam e conhecer a série no geral, sabe? A Universal Century, né? A parte principal da série. Sim. Igor, você viu? Você quer falar sobre? Assim, agora eu sei como as pessoas se sentem quando começam a ver Fate por Fate Zero. Porque você começa a falar de Fantasma Nobre, Servo, Mestre, pô, Linhagem de Família, Torre do Relógio, e tu não entende nada, né? Só deixa falar, tipo, aquela coisa, ri a cena, né? Vai rir a cena, finge que entendeu e vai, continua. Uma hora a informação vai chegar até você. E eu me senti assim, porque eu aproveitei da qualidade de direção, das ideias do storyboard, da montagem das cenas, dos takes, isso eu de fato aproveitei bastante. Em questão de narrativa, só o micro, de tipo, vou até tal lugar, faço até tal coisa, entro no robô gigante, controlo o robô gigante, contra-ataco, derroto o cara e volto. É isso. De micro é isso. Expandido pro macro, bulhufas. Até porque quando ele vai te explicar o macro, ele fala: porque o conceito tal tá naquele robô, mas a gente não vai deixar ativo porque conceito tal pode dar merda no contexto político com tal lugar depois de tal guerra. Eu falo, beleza, não sei de porra nenhuma disso, só sei que tem um negócio ali. E que por conta desse poderzinho especial Pium, ela consegue controlar o robô com a cabeça dela, como se fosse um Eva 2.0. E aí a gente vai correlacionando e convertendo palavras de efeito, de conceitos de mundo, em coisas que a gente consiga entender o efeito prático para aquele momento, para que depois venha a explicação mais clara e conectada disso. Se em algum momento chegar, porque se não chegar aí, vai precisar de alguém com PhD para explicar. Mesma coisa quando você tá vendo Karano Kyokai, você precisa explicar a correlação com o filme de Heavensfield, que tem, mas aí só o psicopata da lore que vai saber as correlações. Então, a primeira vez que eu tô me sentindo como as pessoas se sentem vendo Fate, vendo Karano Kyokai e derivados. Porque tu precisa de um dicionário do lado, porque às vezes tem uma informação que tá num gacha, aí outra informação tá num RPG, aí outra informação tá no jogo de PSP, que só tem japonês. Então, assim, agora eu entendo. A outra informação tá numa novel. Então, assim, eu entendo agora mais porque eu tô passando por isso e geralmente eu tava do outro lado, né, da situação. Eu era a pessoa que já sabia e explicava aquilo. Agora eu sou uma pessoa completamente desinformada e muito vislumbrado pela qualidade visual da obra e dentro de um contexto que, tipo, no macro eu não entendo bolhufas. Cara, sabe o que é o pior de tudo? Você acertou tanto em fazer a correlação com Fate Zero, porque Fate Zero não é canon, né? É? E isso daqui também é uma releitura. Então, tipo, puta vida! Cara, é bizarro, porque assim, eu não sou o maior conhecedor de Gundam, mas, cara, eles deram tanta coisa de... então, isso daqui não é mais isso. O que antes era Federação, agora é Zion. O que antes era o pessoal com a Zaft, agora não é Zaft. Aí você tem os... Cara, que? A própria White Base, inclusive, que é um ícone da Federação e sempre ser a base do protagonista, aqui não é mais a White Base, é a Green Base, sei lá, é a White Base verde. É a White Base de Z1. Você fala, ok, temos coisa nova aqui. Então, os psicopatas que fizeram o roteiro sabiam exatamente o que estavam fazendo e vai dar uns nó na cabeça. Você fala, cara, até pra quem entende, você fala, cara, tá tudo trocado. Vamos ver o que vai sair dessa salada mista aqui depois. E uma coisa que, tipo, me deixou hiper hypado pro próximo episódio é uma sacana cenas pós-crédito aqui que mostra algumas cenas que remetem ao passado desse mundo, utilizando toda a estética gráfica dos antigos Gundam. E muda completamente a arte do anime e mostra a silhueta de costa do Char, que é um dos
personagens mais importantes aqui, que inclusive ele é citado ao longo desse episódio e parece que nesse mundo o Char não morreu, né? Ou, enfim, spoiler, oh meu Deus, spoiler de Universal Century. Mas, o que vai acontecer daqui pra frente, irmão? Só esses malucos que estão fazendo esse anime vai explicar pra gente. De qualquer forma, excelente estreia. Pessoalmente, minha segunda melhor estreia pra mim. Só perdendo pra Yaiba, porque, porra, Yaiba tava ridículo de insano. E eu amei muito do que aconteceu. Estou super ansioso e vou encher o saco do Araújo pra ele assistir. Ele vai ver de qualquer jeito, mas eu vou encher o saco dele. É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você não se inscreve aqui no canal, tem mais vídeos de primeiras impressões aqui em cima também. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime.